smoking cigarettes, wondering why my rose, smoking cigarettes. Opa, e aí, de boa? Continuando o que eu tava falando, a gente sabe que existem várias partes do cérebro. Tem os lobos frontal, temporal, parietal e occipital. E também existe o campo límbico, também conhecido como o cérebro emocional. O córtex cerebral é responsável pelos processos cognitivos e processos de informação de nível mais elevado. As funções do córtex cerebral incluem pensamento e raciocínio, memória, consciência, atenção, consciência perceptiva e linguagem. Essa é a parte externa e chamada de massa cinzenta. Tem outras partes do cérebro, como o reptiliano. Ele define as regras da sobrevivência e é um ser enigmático, irracional de dimensões primitivas. Ele é responsável pelas esquivas e fugas. O neocórtex possui diversas camadas celulares e diversas áreas envolvidas com as atividades motoras, intimamente envolvida com o controle dos movimentos voluntários e funções sensoriais, e provavelmente responsável pelas computações neural da atenção, do pensamento, da percepção e da memória episodíaca. O corpo humano é capaz de sentir o campo magnético da Terra. As centenas de trilhões de moléculas que formam o corpo humano são, na verdade, grandes conjuntos de ímãs. As moléculas contêm elétrons com carga elétrica negativa e prótons com carga elétrica positiva, enquanto giram em torno do núcleo. Os prótons criam minúsculos campos magnéticos que dão estabilidade e equilíbrio às moléculas. Toda vez que você sente algo muito forte, como um sentimento, seu corpo inicia uma mudança fisiológica, uma liberação química e uma resposta comportamental, como melancolia ou tristeza muito profunda, ou até empolgação, agitação e euforia. Existe a cognição, que se refere à capacidade de adquirir ou absorver conhecimentos, e é a parte dos processos cognitivos que a pessoa consegue desenvolver as capacidades intelectuais, emocionais, pensamentos, memórias, linguagem, raciocínio, capacidade de compreensão e percepção. A metacognição é o conhecimento que as pessoas têm sobre os seus próprios processos cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, organizando-os e modificando-os para realizar objetivos mais concretos. Não vai achando que você e eu usamos apenas 10% do nosso cérebro, porque na verdade usamos 100% da sua capacidade o tempo inteiro. A neurociência nos mostra que a nossa mente subconsciente comanda 95% das nossas ações e tomada de decisões e realizações diárias. Expressão também é uma parte importante das emoções. A expressão está associada à parte do sistema nervoso, como o córtex motor, o sistema límbico e o tronco cerebral. O cérebro tem 100 bilhões de fios condutores de eletricidade. Existem também o axiônio. É uma parte do neurônio responsável pela condução dos impulsos elétricos, que partem do corpo celular até outro local mais distante, como um músculo ou outro neurônio. Os dendritos são prolongamentos numerosos especializados na função de receber os estímulos, seja do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, por onde é transmitido um impulso nervoso. Sabemos que o impulso nervoso é responsável por receber e transmitir os estímulos nervosos.
são recebidos e transmitidos na forma de impulsos nervosos. Quando você se movimenta, sai uma informação do seu sistema nervoso central até os músculos que te movimenta. Essa informação viajou pelo impulso nervoso. O impulso nervoso deve passar de uma célula a outra para que ocorra uma resposta a um determinado sinal. As sinapses elétricas fazem a propagação elétrica entre as células através de canais que interligam as mesmas. Os impulsos nervosos são descargas elétricas geradas pelos neurônios em resposta a algum estímulo químico, mecânico ou elétrico. A sinapse ocorre entre o axiônio de um neurônio e o dendrito do neurônio seguinte, mas também pode ocorrer do axiônio diretamente para o corpo celular, ou entre do axiônio do neurônio para a célula muscular. Os impulsos nervosos são sinais elétricos que afetam os íons da membrana do neurônio. Os neurônios se comunicam através de uma espécie de corrente elétrica que é gerada após a troca de íons entre o meio externo e o meio interno do neurônio. Os pensamentos humanos, por sua vez, é uma onda metal eletromagnética. Bilhões de neurônios cerebrais produzem o pensamento humano a partir de sentimentos ou emoções que ecoam no universo, através de ondas eletromagnéticas. Cada função dos órgãos, tecido, músculo e etc., cada resposta do nosso corpo é controlada por um impulso elétrico e magnético. São bilhões de impulsos vindo do cérebro que regulam a atividade de cada uma das nossas células. O sistema nervoso dirige e coordena nossos movimentos, recebe estímulos do ambiente que nos rodeiam e de todos os nossos órgãos internos. Interpreta esses estímulos e elabora uma resposta que são transmitidas ao músculo ou glândulas. O ser humano já foi classificado de Australopithecus, Homo sapiens, Homo erectus, Homo neandertais e por fim Homo sapiens. Somos mamíferos, bípede e vertebrados. O ser humano é uma variante, possui várias nuances. A todo momento nos renovamos em uma nova versão de você mesmo, a nível celular e em aspectos mentais. E ao decorrer do tempo fica mais perceptível a mudança corporal. Todo dia aprendemos algo novo, mesmo que você ache que continua o mesmo. Todo espelho é falso. O nosso intelecto nos leva a lugares inimagináveis para os outros animais. Pegamos recursos da terra e criamos invenções para o desenvolvimento da raça humana como um todo. Ideias que fortalecem a parte mental. E cada ser está vivendo o seu zeptossegundo, que é a bilionésima parte de um bilionésimo de segundo. É um zero e uma vírgula seguida por 20 zeros e um no final. A arte, ela também tem participação da pessoa que vê, porque ela tem que interpretar o que o artista quer dizer. Quando você quer conversar com alguém, existe uma série de fatores para isso. O emissor, que é quando inicia a mensagem, codificando um pensamento, ilustração e ideia. A codificação é a forma da mensagem ser transmitida pelo emissor. O receptor é quem a mensagem tem que ser transmitida. E tem a decodificação, que é a interpretação da mensagem pelo receptor. E hoje codificamos em meio às metáforas, alegorias, símbolos e etc. Quando somos crianças, estamos estipuladas como um eclipse na essência. E conforme o tempo passa, parece que vamos nos afastando disso, da pureza, da sinceridade, de falar o que pensa sem pensar no que os outros pensam.
mas todos nós esperamos um dia voltar a ter a velha essência, que hoje é só nostalgia. Você é seu próprio universo, seu próprio Deus. Você é a sua fonte de luz e de escuridão, o início, meio e fim, sua própria história, seu próprio livro com um maior número de detalhes. Você é finito, mas pelo tempo sua história é uma infinita metragem. Você é o equilíbrio e a desordem, que tem que ser mantido o atrito, a harmonia dos contrários de Heráclito. Somos um ser multicelular, mas um dia tudo se esvai, um dia tudo perece, vamos ser extintos. Perdemos para a entropia, meu corpo serve de nutrientes para a terra, tudo se vai e tudo se esvai. O sol explodirá, acabando com o pouco que restará dos destroços da terra, feito por seres que a chamavam de lar. Você é metade homem e metade Deus, o Homo Deus. Nós passamos ideias e pensamentos pela escrita e falamos por vibrações no ar, feito pelas cordas vocais. O ar que sai dos pulmões percorre os brônquios e a traqueia, chegando até a laringe, onde os músculos se contraem, regulando a passagem do ar, fazendo com que as cordas vocais vibrem e produzem som. E o som laringiano é articulado graças à ação da língua, dos lábios, dos dentes, do véu palatino e do assoalho da boca. Nós conseguimos reproduzir a fala por causa do FOXP2, que nos diferencia do chimpanzé em apenas 2 aminoácidos. O som movimenta as moléculas de ar. Elas tendem a ficar uniformemente separadas entre si. Mas quando eu causo uma variação nessa densidade de moléculas, ou seja, eu tento deixar elas mais juntas ou separadas entre si, essa variação acaba se propagando no ar, na água. É por isso que no vácuo o som não se propaga. As ondas sonoras são um meio de levar informação, tanto na questão evolutiva quanto na questão de sobrevivência. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como a força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear forte e fraca, força de atrito, força de empuxo. O que une os quarks? Eles se mantêm unidos devido à força nuclear forte. Na atualidade, na modernidade contemporânea, nos prendemos muito nos nossos medos e na nossa insegurança. Isso nos limita demais, nos limita a se comunicar, a tentar interagir com os outros seres humanos. Agora falando sobre a visão. A luz branca é a junção que contém todas as cores. Tudo o que enxergamos é colorido, pois a luz branca é a mistura de todas as cores. Isso acontece porque a cor não está no objeto, mas é refletida quando ele é iluminado por uma luz branca, que absorve todas as cores, expondo somente uma cor específica. E é essa luz que chega aos nossos olhos. O espectro visível é a porção do espectro eletromagnético, cuja a radiação é composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano. E os fótons são produzidos por átomo, quando um elétron de valência se move de uma órbita para outra órbita, com mais ou menos energia negativa. E o seu corpo também emite fótons. Se utilizou de um prisma triangular que atravessou sobre ele um feixe de luz branca, para demonstrar um fenômeno como a refração e dispersão luminosa. Mas como enxergamos uma cor só? Isso se deve ao fato que todas as cores batem em um ponto só, mas apenas uma cor específica chega aos nossos olhos. Para o cérebro interpretar as cores, elas são percebidas através dos cones na nossa visão.
mas no caso da cor preta, ela absorve todas as cores, mas não reflete nenhuma cor. Existem no olho cerca de 6 milhões de cones. A íris é a parte circular e colorida do olho que circunda a pupila. A íris serve para controlar a quantidade de luz que entra no olho. A retina é uma das membranas do segmento posterior do olho, que tem como a função de transformar os estímulos luminosos em um estímulo nervoso e enviá-lo ao cérebro. As cores são ondas eletromagnéticas. Cada onda tem uma frequência diferente, fazendo assim uma percepção de cor diferente. A luz, ao mesmo tempo que pode ser interpretada como onda, ela pode ser interpretada como partícula. A cor que você enxerga depende do comprimento da onda de luz. Por exemplo, se a onda de luz tiver o comprimento de 700, você enxerga vermelho. E por isso conseguimos definir se uma galáxia está perto ou distante. Por exemplo, se um objeto é mais vermelho do que esperávamos, podemos concluir que ele está se afastando de nós. Se é mais azul, podemos dizer que ele está se movendo em nossa direção. Podemos ser ínfimos, infinitesimal, um quark que infinitamente diminui conforme o universo se expande, mas somos colossais comparado a um átomo. Somos complexos, somos unânime, mas somos individual. É impressionante como cada coisa que nos rodeia pode ser tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Mas parece ser algo normal, tipo ver, mas está cheio de coisas minudentes e misteriosas. E isso eu comprovo que há prazeres nos saberes. Conhecimento é poder. Me permito me indagar sobre tudo. Será que Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Na obra, a criação de Adão, dependendo do seu ponto de vista, pode ser desde que Deus criou Adão ou que Adão criou Deus. Por esse motivo a arte é incrível. Também existe a lei do mentalismo. A lei do mentalismo significa: o todo é mente, tudo é mental. Tudo o que vivenciamos no plano físico acontece antes no plano mental. Ou seja, toda a realidade na sua vida acontece antes na sua mente e se manifestou, seja de forma consciente ou não, sendo a realidade uma criação da sua mente. E por isso tudo, cuide de você mesmo. Você é um templo, seu próprio museu. E como diz Platão, só é sábio aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E como diz Sócrates, só sei que nada sei. Conheça-te a ti mesmo, torne-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Então se questione, cresça como ser humano. Floresça em si a árvore da vida. Crie raízes, memórias, cicatrizes, porque precisamos de dores para sentir o amor e a felicidade. Ele é um parâmetro. As pessoas procuram o amor ou uma extensão do ego. Amar é fundir o ego. Hoje os relacionamentos são superficiais. Você procura uma imagem parecida com você mesmo, como o reflexo do narciso na água. Quase nada me deixa tão feliz quanto a sabedoria, o prazer do saber, as várias interpretações que eu posso ter de uma mesma história, criar as minhas próprias histórias e paradoxos. Todos temos pensamentos brilhantes, que nunca ninguém vai ver, pois você não os escreve. Então, esses pensamentos que existem acabam por exinanir. Você não pode ser nem menos que você, nem mais do que você pode suportar. Não traga o peso do mundo nas suas costas. Todo dia é uma luta diária para ser melhor do que o seu antigo eu.
Como você está a cada segundo dando um lugar ao seu novo eu. Aquela afirmação que somos poeiras estelar se deve ao Carl Sagan. O Carl Sagan já comprovou por meio de pesquisas. Depois de analisar 15 mil estrelas, os astrônomos chegaram à conclusão de que tanto os seres humanos quanto os astros brilhantes possuem 97% do mesmo tipo de átomos. Eles usam uma técnica conhecida como espectroscópio. É assim, cada elemento emite um comprimento de onda de luz diferente. Os cientistas conseguem distinguir de qual elemento é aquela emissão, que foi captada com um instrumento chamado espectrografo. Somos a espécie que ocupa toda a Terra. Descobrimos países e povoamos. Nós todos compomos um grande cérebro. Somos um grupo, mas também temos o nosso individual. E fortalecendo ele, conseguimos fortalecer o grupo. E dentro de nós mesmos somos como a arte, a hunger, a factor, a thousand years nap. Usamos telescópios e microscópio. O primeiro a usar o telescópio foi o Hans. Onde tem guerra, logo depois tem paz. E aprendemos como elas são ruins. Pelo menos tivemos algo bom delas, que foi o avanço tecnológico. Tudo que é ruim vai acontecer e vai nos ensinar algo. O homem, dentre coisas primitivas, criou a arte, pinturas nas paredes. Criamos cultura, toda vida é arte e toda vida importa. E depois conseguimos gravar as coisas para deixar para as próximas gerações, que conseguiam evoluir com base naquilo. A caverna Blombos é uma espécie de laboratório artístico da pré-história, por guardar pinturas rupestres e artefatos com pedaços de ocre com desenhos abstratos. E isso tudo da evolução veio do erro no código genético, um erro na dupla hélice do DNA, de suas células interpretada e que influenciam grandemente em suas capacidades de adaptação às novas condições ambientais. Somos derivados de um único gene que programa o neocórtex, e por um erro no DNA isso tudo aconteceu. Graças a isso temos mais biodiversidade. Por milhões de anos isso foi desenvolvido. Cultivamos alimento para nossa sobrevivência, e isso foi uma coisa que mudou tudo. Criamos a ferramenta para auxiliar nesses tipos de coisas. E essa foi uma revolução agrícola. Isso foi uma relação entre nós e a natureza. A pigmentação da pele de um indivíduo é resultado da genética, sendo o produto da composição genética de ambos os pais biológicos do indivíduo e da exposição ao sol. Na evolução e na pigmentação da pele em seres humanos evoluiu por um processo de seleção natural, principalmente para regular a quantidade de radiação ultravioleta que penetra na pele, controlando os seus efeitos bioquímicos. Como dizia o José Saramago, o mundo tem muito mais para me dizer do que aquilo que eu sou capaz de entender. O ser humano tem diversas áreas de estudos importantes, como a biologia, medicina, ciência, filosofia, física, história, sociologia e etc. Todos formam uma maneira melhor de pensar. Também há grandes pensadores, como Nietzsche, Bauman, Kant, Franz Kafka, Albert Camus, Aristóteles, Platão, Sócrates, Arthur Schopenhauer, Bukowski, Spinoza, John Fante, Kierkegaard, Karl Marx, Dostoiévski, Maquiavel, Albert Einstein,
Isaac Newton, Stephen Hawking, Maria Curie, Rosalind Franklin, Ada Lovelace, Margaret Hamilton, Copérnico, Epicteto, Galileu, Carl Sagan, Pitágoras, Hegel, John Dalton, Descartes, Tolstói, Martin Luther King e Charles Darwin. Os pensamentos contínuos de Freud. Nenhum pensamento acontece isoladamente. Mesmo que pareça que surja do nada, existem elos ocultos que ligam esses eventos mentais a outros que aconteceram antes. Isso acontece de forma inconsciente. A pulsão da vida e a pulsão da morte são mantenedoras da vida e incitadoras da morte. Moram em todos nós, uma conflitante com a outra. Ela se combina e com isso resulta em pensamentos e ação. A psique tem como função preservar o equilíbrio interno e fica em busca do prazer. O ego e o id têm como função com os princípios do prazer e da realidade. O id é a dimensão caótica sem forma e sem conteúdo e inconsciente. Tem seus desejos contraditórios, sem que um anule o outro, pois a lógica não se aplica ao id. Também é a fonte de energia das pulsões. O ego tem como função principal atender e aquietar o id. Ele se desenvolve a partir do id. O superego, ele nasce a partir do ego e é como o juiz do ego, dos pensamentos e ações dele. E nele tem a conduta, as inibições e as ideias. Ele limita os pensamentos e atitudes. Ele pode gerar orgulho e amor próprio, dependendo das suas ações, é claro. E também pode gerar culpa e inferioridade. Ele pode se desenvolver no sentido da compreensão e flexibilidade. E no fim, autólise. Vou me fundir com a terra, que faz parte do universo. Eu vou morrer e fertilizar a terra. Vou me misturar com a terra e virar solo para a plantação que vai alimentar o futuro. Uma variedade de elementos químicos, onde perdemos a guerra para a entropia, mas por enquanto eu continuo lutando. A gravidade é descrita como uma curvatura no próprio tecido do espaço-tempo. A gravidade de um buraco negro é muito intensa e, por isso, pode ser descrita como uma distorção do espaço-tempo ou uma dilatação dele. Foi proposto primeiramente pelo John Michell, que nos mostrou que para uma estrela com uma massa igual à do Sol, mas o raio 500 vezes maior, a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Logo, é capaz de aprisionar a luz, chamada por ele de estrela negra. Um buraco negro é derivado de uma explosão de uma supernova que dá início à fusão nuclear, que se colapsa em si mesma. Ela se expande e comprime, formando um buraco negro. O céu, na verdade, é violeta. Apenas não conseguimos absorver a luz ultravioleta e infravermelho, que é liberada pelo Sol. De fato, o violeta é mais espalhado do que o azul. A razão de o céu não se apresentar violeta para a nossa visão é principalmente pelo nosso cone azul. E dentro da nossa retina tem as cores primárias, que são 3, o azul, o verde e o vermelho. Elas misturam formando as outras cores, derivando ser mais violeta, embora por causa da absorção da atmosfera haja menos violeta na luz do Sol. O Sol na verdade é branco. Os tons de amarelo e vermelho que enxergamos ao olhar para o Sol surgem por causa da dispersão dos raios solares ao adentrar a atmosfera e da refração solar. Se ele fosse amarelo, no caso, ele não refletiria todas as cores. E quando ele está mais distante,
ele demonstra a cor mais puxada pro vermelho, porque ele vai se afastando de nós, e como eu já tinha explicado, quando vai se afastando demonstra a cor puxada pelo vermelho. Nosso presente é o futuro do passado. Nosso presente é o passado do futuro. Talvez estamos a todo instante experimentando tudo, o passado, presente e futuro. O tempo é relativo para todos. A diferença de distância da curvatura do espaço-tempo muda o tempo, a intensidade, a massa, o peso. Para uma estrela a bilhões de anos-luz, pode ser que o tempo não seja o mesmo que o nosso. A palavra tem poder, poder psicológico ou até mesmo físico. E eu gosto de ter ideias, mesmo que elas não sejam reais, elas mudam a forma que eu penso. O mundo físico muda suas ações. Tudo que você pensa tem alguma base. Mesmo que a ideia seja original, tem algo que fez ela surgir de algum jeito. Duas pessoas pensam coisas diferentes sobre uma coisa singular. O cheiro, o tato, até a visão pode ser diferente de um para o outro. Será que temos livre-arbítrio? Mesmo que tudo seja predestinado, se o que eu quero fazer eu já iria fazer, isso não tira o mérito de eu ter feito. Se caso o destino exista mesmo, a gente molda ele com base nas nossas escolhas. Pode haver uma mistura de ambos, pois há coisas que sabemos que vão acontecer, como a morte. O passado é fruto do destino e o futuro é fruto do que escolhemos. Se tudo acontece por causa do destino, isso dá um vazio de uma prisão que você não escolhe nada. Você não tem que ser manipulado pelo destino. Nós estamos condenados à liberdade perpétua. Podemos não ser livres. Uma pesquisa nos mostra que há uma atividade cerebral inconsciente que determina cada uma das nossas escolhas, antes mesmo que estejamos cientes delas. Mas de qualquer jeito, isso surge de alguma parte do nosso corpo. Gosto de pensar que ainda sou livre. Talvez a gente possa ser um boneco de ventríloco do nosso próprio cérebro, no nosso inconsciente que precede a nossa ação. Talvez num certo limite até podemos ser livres conscientemente, mas acaba que tanto faz. Isso nunca fez diferença. Continuaremos sendo os mesmos, mas sendo livre-arbítrio ou não, fazemos escolhas que o intérprete do nosso cérebro decide. Absorvemos coisas da nossa volta e repetimos. Muitas coisas estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle, que formam as coisas à nossa volta. Mas nós conseguimos criar uma sequência de eventos. Apenas com os pensamentos decidimos nossas escolhas. Eu jogo as duas hipóteses. Você decide ou não. A cultura, a sociedade e a educação e a criação podem mudar o seu pensamento ou suas escolhas. Mas as suas escolhas são suas. Porém, pode partir de vários fatores. Somos a junção do todo que nos rodeia. Se o meu cérebro faz parte de mim, assim como o meu corpo, ele determina minhas escolhas, tanto faz. Agora, só por causa disso, vamos desconsiderar todas as descobertas e pensamentos. Você é responsável pelas suas ações, pelo seu livre-arbítrio. Coisas externas limitam nossas escolhas. Podemos até escolher pequenas coisas, mas não escolhemos nascer nem morrer. Mas o universo quântico é feito de probabilidades e não de coisas determinadas. Também há o princípio da incerteza, que estabelece um limite na precisão de certas propriedades de partículas físicas, conhecidas como variáveis complementares. Só podemos saber com precisão a posição ou a velocidade, e nunca os dois ao mesmo tempo. A natureza não é perfeita,
nós podemos prever algumas coisas a partir de causa e efeito ou das leis da física. Um efeito dominó que levou àquela situação, mas existe a improbabilidade na mecânica quântica. O que a gente pode prever é apenas uma representação da natureza, mas não ela em si. Toda vida importa, toda, e o porquê você deve se perguntar. Todas as experiências são aprimoradas, de pessoa para pessoa, de geração para geração. Então, todos os que cometem erro, você pode aprender com eles. E há várias pessoas que foram fundamentais para o crescimento da humanidade. Todos no final vamos ter o mesmo fim, que é ser devorado pela terra. O que é uma alma para um ateu? Pode ser que não seja um corpo de luz ou transparente que fica no nosso corpo, mas pode ser que seja esse aspecto conceitual e metafórico. Deixa as coisas interessantes. Pensar dessa forma artística não tem problema. Criar coisas com base nisso é muito legal. Tudo bem acreditar que isso é verdade. Alma por si só tem muitas definições. Pode ser a consciência, princípio vital, pensamento, sede de sentimentos, índole, caráter e etc. Há um pensamento muito legal sobre a alma se unir com o cérebro para gerar o sistema nervoso ou a parte motora dos nervos, ou seja, a movimentação. Nós vivemos na modernidade líquida de Bauman. Tudo é tão volátil hoje em dia como a água. Passamos a vida inteira brigando com as pessoas e não percebemos que brigamos com nós mesmos. A gente nasce e morre sozinho. Como diz Sartre, a existência precede a essência. Segundo Nietzsche, Deus está morto, mas não literalmente. Ao decorrer do tempo, tínhamos uma visão que um ser metafísico que nos guia, nos protege, e isso é reconfortante. Mas com novas coisas vindo, o desconhecido pouco a pouco se torna conhecido. A ciência toma o seu espaço, e com isso nos questionamos a existência de Deus. Eu acho que isso é benéfico para reforçar sua crença. Se você nunca se questionou, tu provavelmente é um alienado que pensa que existe uma verdade absoluta. A existência filosófica de Deus é legal, com alguns argumentos, tipo o design inteligente e o argumento cósmico, tirando aquilo de só sentir. Tem coisas metaforicamente que são bem legais, como a imagem semelhante de Deus. Isso me leva à junção da alma com as minhas ideias sobre o universo interior. Quando antigamente caía um raio, eles chamavam de Deus, que explicava tudo. Mas agora é a ciência que explica o fenômeno de um raio. Mas o que Nietzsche quer dizer com isso? Que você pode criar o seu próprio Deus, sua concepção de Deus, como o próprio universo que está em tudo. Não deixe a luz ofuscar sua visão. Luz demais acaba cegando. Quem deve designar o sentido da sua vida é você mesmo, e essa é a sua tarefa no mundo. O oceano está tão tempestuoso, parece que tudo é perecível, se esquece, se apaga, como a luz. Me diz que o fim efêmero da reminiscência será como uma explosão estelar. Tudo se fundirá a um ponto só. Tudo tá tão oceano, isso faz me lembrar Bauman. Tão passageiro que parece desperdício. As relações parecem resíduo radical livre. Como manter laços? Elas são facilmente cortados. Se faz de sublimação no final. Todo afeto parece rarefeito. Relações cada vez mais frágeis. Parece que no instante são como diamantes. Não dá para arriscar, mas se quebra facilmente, maleável como a água.
parece que destruiu a pedra sólida. Deu a queda no Muro de Berlim, que significou o fim da Guerra Fria. A mudança tem suas partes boas, como a passagem do totalitarismo para a democracia, e a modernidade sólida sofreu uma mutação para a modernidade líquida. Nós criamos essa hidrosfera. O sólido se liquefez. Vivemos numa instabilidade. Antes era segurança em detrimento da liberdade e hoje é liberdade em detrimento da segurança. A liberdade e a segurança são como o princípio da incerteza. A fragilidade dos laços que tentamos firmar. O consumismo não te fará feliz. Ele não é um antidepressivo. Isso só te leva para o limbo, onde você vive numa realidade falsa, onde o bem material é o mesmo que felicidade. Mas na verdade não. Desde que o quadrúpede transformou em megalópole, isso acontece. Vidas desperdiçadas, vida em fragmentos. O desenvolvimento tecnológico prova um consumismo exagerado de produtos e informações. Você é todo dia inundado de informações. Tem tantas informações que é difícil focar em uma só. Vivemos no dilema do porco-espinho de Schopenhauer. Procuramos nos aquecer do frio, mas acabamos nos machucando com os espinhos das pessoas. É como diz Sartre, o inferno são os outros. Gosto da solitude, a minha virtude, da parte mais intrapsíquico, da introspecção, que me faz refletir no meu universo. Eu ouço mais e calo-me mais, para escutar o que eu tenho a dizer. Zygmunt, assim como Sigmund, conseguiu diagnosticar as angústias da sociedade contemporânea. O fim lembra o começo. As lembranças do início do universo acabam se unindo em um pequeno ponto que irá explodir como se ele estivesse num ciclo. Uma supernova causou o nosso sistema solar, que irá explodir de novo. Eu gosto de dialogar com pessoas que sabem discordar, que geram uma dialética, da tese, da antítese, até chegar na síntese, a junção, uma coesão. Uma pessoa só consegue firmar suas convicções se há pessoas que discordam dela, que são opositoras da ideia, pessoas ambivalentes, que nos forçam a crescer e mudar como pessoa, mudar o ângulo. Às vezes precisamos de uma discussão, fazendo com que os dois se respeitem acima de tudo. O princípio da falseabilidade de Karl Popper, uma filosofia da ciência, epistemologia da filosofia baseada em uma língua lógica e a partir de procedimentos lógicos com alto rigor científico. Pode ser uma verificação a partir do modo empírico e da lógica. Se uma ideia pode ser refutada, então ela pode ser falsa. Para que torne incontingência com nenhuma incongruência para poder realizar a síntese. A ciência não tem medo de estar errado. E melhor saber do erro e corrigir do que não saber de nenhum erro e nunca reparar. Assim, eu não me rodeio só com pessoas que concordam comigo, que se parecem comigo. Eu não sou um tipo de narciso que se afoga no próprio reflexo. Eu não me fecho na minha bolha ou crio uma ficção sobre a realidade. Somos passageiros e estrangeiros da vida. Todos carregamos nossas pedras como no mito de Sísifo. Viver com medo é ser escravo. Para afirmações grandiosas requer provas grandiosas. Um trecho do poema da tabacaria de Fernando Pessoa, Escravos Cardíacos das Estrelas. Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco.
Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira. Mas o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas. Nobre, ao menos não gasto largo com que atiro. E a língua em que foram escritos os versos morrerá, depois do planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como a gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas.